Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. O irmão Felipe está aqui juntamente com sua esposa, Apoliana. Ele terá a oportunidade de apresentá-las. Ela pode vir dar uma palavra. E neste momento nós entregamos ao irmão Felipe, lá da igreja nossa de Santa Cruz, para ministrar a palavra de Deus aqui para nós nesta noite. Ele que tem sido uma pessoa envolvida com louvor e adoração, eu achei por bem convidá-lo para ministrar nesse culto especial na área de música. Que Deus abençoe, irmão Felipe. Só um momento aqui, eu esqueci de avisar, irmãos. A irmã Jurema pediu para os irmãos que se comprometeram com a lista do almoço, de doação, para trazer essa semana, porque o almoço já é a semana que vem, 5. Então não esqueçam, por favor. Desculpa, pastor. Amém. Boa noite. A paz do Senhor, igreja. Estava falando com o pastor Juan que a igreja está linda demais, gente. Dá o parabéns ao seu irmão que está aí do lado aí. A igreja é você, meu irmão. E a igreja que você congrega também está linda demais. Glória a Deus. Quem pode aplaudir o Senhor Jesus por isso? Aleluia. Glória a Deus. Bom, sou muito feliz. Foi a igreja que eu me batizei aqui. Muito emocionado. A minha filha também se batizou junto comigo. Quero aproveitar e apresentar a minha esposa, a Poliana. E nós, pela misericórdia do Senhor, temos 3 filhos abençoados, lindos. E que a gente então chegou a uma conclusão que se colocasse todo mundo com o mesmo, iniciando com a mesma letra, ia ajudar, né? Então é a Thalita, o Thales e o Thomas. Thalita, levanta a mão aí, por favor. Thales, levanta a mão aí. Thomas, levanta a mão aí. Se confundir, irmão, é T1, T2 e T3. Vai dar tudo certo, irmão. É bênção. Eu agradeço muito a Deus, eu sou muito feliz por ser um homem casado com os meus filhos que alegram. A criança anima a casa, não anima, irmão? Quem tem criança em casa aí? É uma bênção, né, irmão? É tremendo. É tudo de bom, meu irmão. Eu quero agradecer também aqui, quero agradecer pelo convite. Muito obrigado, pastor Juan. Pastor Newton, eu sou teu fã, você sabe disso, sou apaixonado por esse homem, isso é bênção de Deus na minha vida. Toda a mensagem que ele prega, rapaz, tem aquela comida que você leva 2, 3, 4 dias, rapaz, se bobear, tô até hoje sendo alimentado por essa palavra. Graças a Deus pela vida desse pastor, eu glorifico muito a Deus. E também a vida do pastor Juan, não posso deixar de falar, né? Como eu cheguei na IPUB, né? Eu estava numa igreja que era distante e eu não estava conseguindo manter os gastos financeiros para estar regularmente nos cultos, envolvido com a obra. Então minha esposa e eu decidimos pesquisar uma igreja para congregar, né? E aí a gente passando pela IPUB lá de Santa Cruz, do pastor Jefferson, a gente viu grande reinauguração da IPUB em Santa Cruz. Eu fui lá pesquisar sobre a IPUB. E aí vi algumas pregações lá do Daniel Borges, não é isso? Daniel Borges. Vi também do missionário Benny e comecei a ficar encantado pela história. Fiquei apaixonado pela história. Peguei o livro, comecei a ler. E aí falei, meu amor, vamos lá na igreja, vamos conhecer tão pertinho. A gente fez um propósito que essa igreja é o mais perto possível de casa. A gente queria estar o mais envolvido possível com a obra, né? E só nós dois sabíamos disso. Chegamos lá na igreja, a grande reinauguração que estava pregando, pastor Juan. Aí a gente tem lá o nosso cultinho em casa todos os dias. Graças a Deus minha agenda de pregação é cheia, irmão. Eu prego todo dia na minha igrejinha lá. Aí tem o diácono, tem o presbítero. É uma benção. Um abre a Bíblia, outro traz a água, outro canta o louvor. É tremendo. Todo dia eu estou pregando nessa igrejinha. Ou ali, Lavra da Cruz, número 33, você está convidado, irmão. Todo dia a gente está lá fazendo um cultinho. E durante a semana inteira eu estou lá trazendo a mensagem, está estudando aquela mensagem. Chego lá na igreja, na grande reinauguração da IPUB Santa Cruz. Pastor Juan pega o microfone, começa a pregar. Incrivelmente, pelo poder do Espírito Santo, tudo que ele pregou naquele culto foi o que a gente falou a semana inteira. E meus filhos não deixaram ouvir a mensagem. Porque o pastor Juan falava, então, ele pegou e fez isso. Aí meu filho, olha lá, você falou isso em casa. Aí então, não sei o quê. Papai, você falou. Rapaz, foi tremendo, foi uma benção. E aí eu lembro até hoje que o pastor Juan fez um apelo e disse, olha, essa igreja precisa de trabalhadores.
Essa igreja precisa de alguém que meta a mão no arado. E aquilo foi ardendo no meu coração. Aquilo foi queimando dentro de mim. E bastou uma olhada para mim e para minha esposa. E ele fez um convite. Quem quer vir aqui e se lançar para essa obra? Rapaz, eu levantei na mesma hora e me lancei lá na frente. Eu, minha esposa, a gente foi lá e o pastor Juan orou, intercedeu, e para a glória do Senhor Jesus, faz 2 anos que eu estou na IPUB, trabalhando, metendo a mão no arado, ganhando almas para o Senhor Jesus. Essa é uma igreja missionária que está no coração de Deus. Aplauda o Senhor bem forte por essa história linda, meu irmão. Eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 8. Livro de Êxodo, no capítulo 8. Vamos ler a partir do versículo 20. Vamos à mensagem dessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Êxodo, capítulo 8, versículo 20. Vamos ler a partir do 20 até o 28. E depois nós vamos fazer a leitura de Mateus, capítulo 12, de 43 a 45. Amém? Já já a gente vai para lá. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Passamos a leitura então. Êxodo capítulo 8, a partir do 20. As pragas das moscas. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó. Eis que ele sairá às águas. Diz-lhe: assim diz o Senhor: deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e as tuas casas. E as tuas casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também na terra em que eles estiverem. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxame de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este sinal. E o Senhor fez assim. E vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus servos e sobre toda a terra do Egito. E a terra foi corrompida destes enxames. Então chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide, sacrificai ao Senhor nesta terra. E Moisés disse: não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que se sacrificarmos a abominação dos egípcios perante os olhos, não nos apedrejariam eles? Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos dirá. Então disse Faraó: deixar-vos ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que indo não vardes longe. Vá comigo em Mateus capítulo 12. Vamos ler o versículo 43 ao 45. Amém? Vamos ler. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para a minha casa da onde saí. E voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que este, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem, pior do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Feche os seus olhos comigo e vamos orar a Deus. Senhor, eu te agradeço, Pai, pelo preço incalculável, Senhor, deste dia na nossa vida, Pai. Eu te agradeço porque essa igreja não foi comprada por ouro nem por prata, mas pelo teu sangue derramado na cruz do Calvário. Está aqui um povo, Pai, sedento, carente de ouvir a tua voz. Um povo, Senhor, que só o Senhor sabe como entrou aqui, só o Senhor sabe como foi a semana de cada um, Deus. Só o Senhor sabe, talvez alguém entrou aqui desanimado da força.
Alguém que entrou aqui triste, enxuga as lágrimas e dá motivos de alegria. Lembra ele, Senhor, da tua salvação. Aquele que entrou aqui, talvez, Pai, com uma acusação de um pecado na mente, mostra que o Senhor é misericordioso e traz perdão nessa hora, Senhor. Aquele que entrou, Senhor Deus, cabisbaixo, Senhor, levante a cabeça deste homem para que olhe para o alto, da onde vem a esperança, da onde vem a salvação, Senhor. Só a tua palavra tem o poder de atingir cada coração nessa noite de um jeito específico e especial, Senhor. Sabemos que o teu Espírito Santo está entre nós. Que seja glorificado o nome de Jesus Cristo. Que o Senhor tome a direção dessa mensagem, Senhor, e que o Senhor nos ajude a enxergar cada palavra com um olhar espiritual, porque a tua palavra nos ensina que nós devemos te adorar em espírito e em verdade, porque tu és espírito, Deus. Toma, Senhor, este momento nas tuas mãos, Senhor. Aquece-nos, Pai, com o poder da tua palavra, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode se assentar. Aleluia. Irmãos, tenho a palavra de Deus para a igreja. A palavra é de Deus, mas eu tenho uma mensagem do diabo para você. Você não entendeu errado. Eu tenho uma mensagem do diabo para você. Foi o que Deus ardeu no meu coração para trazer aqui nessa noite. E que mensagem é essa? Nós lemos aqui já no versículo 20. Um grito de desespero de um homem sanguinário, malvado, covarde, que gostava de maltratar o povo do Senhor. Ele gritando desesperado, dizendo: não vá muito longe. Em outra tradução, não vá tão distante. Em outra tradução, na NVI, diz assim: olha, não se afaste muito. Parece que é um grito de desespero, porque quando você começa a leitura desse livro, você encontra um povo que foi convidado para estar no Egito, a convite de Faraó, que era alguém que é agradecido porque José foi o homem que trouxe a revelação dos sonhos e trouxe salvação não só para ele, mas para todo mundo. Tanto é que o nome que foi dado para ele foi Zafenat-Paneia, Salvador do mundo. E depois daquela bênção, usado pela sabedoria do Espírito Santo, o povo de Deus estava lá. Só que já no primeiro capítulo, vem um segundo faraó que não conhecia o povo de Deus e não conhecia a família de José, não conhecia José e não tinha um coração grato. E aí acontece o que muitas vezes acontece contigo, irmão. Às vezes acontece comigo. Alguém que não conhece a tua história não respeita a tua história. Alguém que não conhece você chega como se você não fosse nada, você não tivesse participado nada, não tivesse deixado nenhuma contribuição. E agora aquele homem aparece e não está nem aí. Ele bota a mão no queixo e ele olha de longe e diz assim: tenho observado que este povo é mais numeroso do que o meu e mais poderoso do que o meu. Isso foi a boca do homem que escravizava o povo de Deus. Ele reconheceu que o maior número era do povo de Israel. Ele reconheceu que o maior poder era do povo de Israel. E ele disse: usamos sabiamente para com ele. Você conhece a história. A partir daquele momento ele chamou as parteiras e disse o seguinte: olha, se você ver, chamou as parteiras das hebreias e falou assim: quando você estiver ajudando a dar luz, veja bem que se for menino, mata. Se for menino, deixa ele viver. A Bíblia diz que as parteiras temeram a Deus e não temeram a palavra daquele homem, e ajudou a nascer todos os filhos. Aí ele teve outra ideia: vamos aumentar o trabalho, vamos aumentar o peso. E como ele não conseguiu colocar o povo contra o próprio povo, ele faz uma reunião e diz para todo o povo: todo o seu povo, se nascer, aonde nascer um menino, aonde nascer, pega e joga no
aquele rei já estava ficando desesperado. Porque segundo a Bíblia, quanto mais ele afligia o povo, mais o povo crescia, mais numeroso o povo ficava. E aí já no versículo 10, ele libera uma palavra que marcou o meu coração. Ele diz assim, ó: ei, vamos ter cuidado com esse povo. Precisamos fazer alguma coisa com esse povo. Porque esse povo continuar crescendo assim, esse povo continuar numeroso assim, esse povo continuar poderoso assim, quando vier a guerra, esse povo vai pelejar e vai sair daqui. E todo mundo sabe que um desses meninos que foi salvo foi Moisés, e que depois de muito tempo voltou lá já como um homem, agora não mais numa manjedoura, tendo que ser protegido por Miriam e a sua mãe. Agora ele volta com uma vara na mão e volta cheio da autoridade e da ordem de Deus. Você conhece bem essa história, mas daqui você já começa a observar um paralelo. Primeiro de tudo, todos nós sabemos, e em algum momento a gente já deve ter ouvido, quem tem um tempo já na caminhada sabe, que o Egito representa o mundo, representa a vida de pecado. Quantas vezes eu sou nascido e criado na igreja, eu não ouvi que é muito fácil, não é tão difícil assim, é você tirar o povo do Egito. Difícil às vezes é tirar o Egito do povo, não é isso? Às vezes você ouve muito isso. Então o Egito representa a vida de pecado, representa escravidão. Ali era um povo escravizado, ali era um povo maltratado. Se você ler os primeiros capítulos, até o capítulo 8 que a gente leu aqui, você vai ver como o povo era humilhado, maltratado, escravizado por aquele homem, usado por Satanás. Meu querido, a primeira coisa que faz aquele homem é tentar não deixar nascer mais ninguém, não deixar nascer mais menino. A primeira coisa que o inimigo tentou fazer na tua vida era não deixar você nascer de novo. A primeira coisa que ele tentou fazer era matar você antes de você nascer. E ele já deu a resposta aqui na palavra. Ele falou: porque esse povo já é numeroso e é mais poderoso do que o meu. Depois que ele não conseguiu fazer isso, aí ele vai dar ordem para outro povo: olha, não deixa crescer, se nascer menino, dá um jeito, joga no rio. Depois ele vê que não tem jeito e começa a crescer, aí ele dá ordem para aumentar o peso e a carga do trabalho. A segunda coisa que Satanás tentou fazer é não deixar você crescer. Ele não queria deixar você crescer. Por quê? Porque ele diz lá, já no versículo 10 do capítulo 1: porque se vier a guerra, aquele menino pequenininho cresceria, entraria no exército de Deus e travaria uma batalha com ele e sairia do Egito. Ele tentou fazer isso com você, comigo, com cada um de nós. Estamos aqui salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Mas aquele menino cresceu, ele não conseguiu impedir que um menino crescesse. Sim. Ele não conseguiu impedir que esse aí não ficasse vivo. E ele volta já como um homem e dá uma ordem. Então aquela preocupação dele era verídica, pastor. Porque agora já aquele homem crescido, ele chega diante dele e fala assim: assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir. Meu povo não é para ficar escravizado aqui. Você não é o Deus do meu povo. Você não é o Senhor do meu povo. O meu povo não é teu escravo. Deixa o meu povo ir. Um homem que ele não conseguiu evitar que nascesse de crescer. Um homem chegou diante dele. Então a preocupação dele era verídica. E agora você sabe que vem uma sucessão de pragas. Até que nós chegamos nessa praga das moscas. E quando ele vê que não dá mais para impedir que você nascesse, Jesus Cristo te deu a vida eterna. Você foi alcançado pelo sangue de Jesus. Quando ele não consegue mais impedir que você cresça, olha você aí, cantando, tocando, celebrando, crente, na presença do Senhor, com a família, glorificando a Deus.
servindo a Deus, com a mente de Deus. Aí agora ele vai e começa a colocar coisas do tipo: olha, aumenta a carga. Esse negócio de adorar, de buscar a Deus, isso é falta do que fazer, aumenta a carga. Quantas vezes nós não ouvimos isso no meio pentecostal? Que vigília é falta do que fazer, que oração na igreja de manhã, de tarde, de noite é falta do que fazer, que ao culto é falta de coisa para fazer, que evangelizar é falta de coisa para fazer. Isso é mensagem do diabo. Ele não conseguiu impedir de você crescer. Sabe qual é o terceiro passo? E agora vem o grito de desespero desse homem. Aí ele vai tentar negociar com você. Ele não impediu você de nascer, ele não impediu você de crescer. Você está aqui. Agora ele tenta negociar. Fala, ó, vai só os meninos. Moisés disse não. Depois ele disse: adora ao Senhor aqui nessa terra. Ele disse não. Aí vem a praga das moscas. Aí vem o grito de desespero desse homem. Ele tenta a negociação mais que marca a tua vida hoje. Eu profetizo em nome de Jesus. Aí ele vai e fala assim: então tá bom, essas moscas eu não aguento mais, estou sendo afligido. Parece até aquele endemoniado que se apresenta diante de Jesus e diz: vieste me atormentar antes do tempo. Ele não aguenta a pressão que Deus está impondo sobre ele. Liberta o meu povo não é teu escravo. Tu não é senhor do meu povo, você não é Deus do meu povo. O meu povo me pertence, deixa o meu povo ir para me servir e me adorar. Aí ele fala: tudo bem, eu deixarei ir, mas não vá muito longe. Meu Deus, por que ele foi falar isso? Não vá muito longe. Tudo que o inimigo quer, você pode até ir, mas não vá muito longe. Tudo que o inimigo quer, não, você pode orar, mas não ora muito não. 2 minutinhos tá bom, 2 minutinhos tá bom. Tá bom só dobrar o joelhinho. Tudo que o inimigo quer é você ter a sensação de que você está liberto. É você ter a sensação de que ele não exerce mais influência na tua vida. É você ter a sensação de que já se cumpriu o que Deus tem para você. Aí quando você pega a Bíblia para ler um versículo, ele fala: tá bom, ei, chega, não vá muito longe, para. Aí tem gente que fecha a Bíblia e vai dormir, porque agora está na moda no Facebook: minuto com Deus. Minuto com Deus, porcaria nenhuma. É vida com Deus. Não vá muito longe. Ei, pegue o teclado e treine só 10 minutos, tá? Para com isso, 1 hora não. Ei, 2 horas não, 3 horas não, 7 vezes por semana. Não vá muito longe, para. É o que ele está dizendo para você que se dedica à obra. É o que ele está falando para você. Quando você fala: olha, eu vou jejuar, pastor Juan, eu vou jejuar. Aí você bota no coração: não, vou jejuar a semana toda. Não, tudo bem, se jejuou um dia, vai vir a mensagem dele de novo para você. Aí o jejuou um dia, ele fala: não, tá bom, não precisa disso tudo, não precisa, para aí, tá bom até aí. Ei, não vá muito longe, não vá muito longe. Não precisa estudar a Bíblia, não vá tão longe assim, não vai. Não precisa estudar outro idioma, não precisa. Sim, ele não quer missionários. Ele está dizendo: ei, não, tá bom, fica ali você, lê um verbozinho, lê um pouquinho só, tá bom demais. É ele dizendo para você: não vá muito longe. Para por aí, tá bom demais. Agora eu nasci de novo. Agora eu me converti, me batizei. Aí ele está dizendo: ó, muito bom, mas ó, tá bom por aí. Charamaço. Tem um
ouvido essa mensagem em muitas igrejas. Tá bom, eu já sou salvo. O que importa é a salvação. É ele gritando: não vá muito longe. Não deseje ser um obreiro, não deseje ser um diácono, não deseje ser um pastor, não deseje ser um missionário, não deseje ser um profeta, não deseje ser boca de Deus. Tá bom, ei, não vá muito longe, tá bom. Fica aí onde você está. É tudo que o inimigo quer, é tudo que ele precisa. É que você vá, mas não vá muito longe, porque se precisar, ele te traz de volta. E por que nós lemos essa mensagem? Lá em Mateus, no capítulo 12. Vamos entender o contexto da mensagem, e você vai entender aqui. Jesus, quando ele faz esse discurso do demônio que volta na casa vazia, durante todo o capítulo, ele está tendo um embate com religiosos. Seus discípulos estão com fome. É num dia de sábado. Ele vai pegar espigas de milho, né? Aí faz, segundo a lei, tinha-se um terreno marcado e cercado. Mas se alguém tivesse com fome e algum galho, alguma parte daquela plantação tivesse do lado de fora, você não precisava entrar lá e roubar, não. Você podia estender a mão e pegar. Está do lado de fora, a provisão de Deus na tua vida. Não é teu, mas Deus é o dono da terra. Ele está dizendo: pode pegar. E está lá os discípulos pegando. Aí vem aqueles homens religiosos, cheio de letra, e fala assim: ô, teus discípulos estão pegando espiga no dia de sábado. Pode isso? Ele fala: o que vale mais? Eu sou o Senhor do sábado. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Aí lá na frente me aparece um homem com a mão ressequida. Lá me vem os religiosos novamente. Tudo isso no mesmo capítulo, antes de chegar aqui. Aí eles vão falar assim: ei, é lícito curar no dia de sábado? Olha como é que Satanás fala, meu irmão. Olha como é que a mensagem dele ecoa. É lícito curar no dia de sábado? E fala: ei, qual de vocês? Se uma ovelha de vocês cair no buraco, no dia de sábado vocês não vão tirar de lá. Quem tem mais valor? Uma ovelha ou um homem? Essa é a palavra de Jesus. Aí depois aparece no mesmo capítulo um endemoniado, surdo e mudo. Aí aquele endemoniado é curado de tal maneira que ele começa a falar. Aí eles ficam desesperados. Aí Jesus vai e libera uma palavra para eles, porque eles pedem um sinal. Ele fala: não, nenhum sinal vai ser dado a não ser o de Jonas. Assim como Jonas ficou na barriga do peixe durante 3 dias, assim também o Filho do Homem ficará durante 3 dias na terra e ressuscitará. E acabou, ponto final. E tem mais, digo mais para vocês. Jesus está falando para eles: ó, digo mais, ó, Nínive, no grande dia do julgamento, vai julgar vocês, porque eles ouviram a palavra do profeta e se converteram. E eis aqui quem é maior do que Jonas. Jesus disse. A rainha de Sabá, a rainha do sul, também vai vir aqui e vai julgar vocês. Ele está falando para quem lê Bíblia, para quem conhece letra, para quem é inteligente, para quem é intelectual, para quem sabia do que estava falando. Ele está dizendo: olha, a rainha de Sabá, a rainha do sul, também no grande dia vai vir e vai julgar vocês. Por quê? Porque ela saiu dos confins da terra para ouvir a sabedoria que eu dei para Salomão. E eis aqui quem é maior do que Salomão. Aí ele vai e fala: porque o espírito maligno tem saído da vida do homem e anda por lugares áridos, não encontrando descanso. Ele diz, eu estou falando de um demônio falando isso, Jesus que falou. Ele disse: voltarei para a minha casa. Olha o que o Espírito fala, o Espírito maligno:
voltarei para a minha casa. E encontrando a casa desocupada, vazia, varrida e adornada, ele vai e busca 7 espíritos piores e volta para habitar ali. E os últimos atos daquele homem se tornam piores do que o primeiro. O que tem a ver uma coisa com a outra? Exatamente isso. Pessoas que ouvem a palavra, pessoas que têm só até ali e já voltam, pessoas que ouvem a mensagem de Satanás, vá, mas não vá muito longe. É como aqueles homens que ouviram a palavra, se esvaziaram de um bando de coisa ruim. Eles se limparam da idolatria. O judeu não idolatrava mais. Eles se livraram de outras coisas que eram condenadas segundo a lei do judaísmo. Eles se livraram sim, mas não preencheram com o amor e o Espírito Santo de Deus a sua vida. Não preencheram. O próprio Jesus falou: vocês têm por pai ao diabo e quer satisfazer a sua vontade, por isso vocês querem me matar. Jesus falou. Eles foram, mas não foram muito longe. O que é ir e não ir muito longe? Você larga o vício, você larga a droga, você larga a pornografia, você larga o mundanismo, mas não se enche de Deus. Mas não come Bíblia, mas não jejua, não se consagra, não busca ser cheio do Espírito Santo, como a palavra do Senhor diz. E sabe o que acontece? Aqueles demônios que saíram da sua vida, que te perturbavam no passado, se encontrar a casa vazia, vai voltar, porque você não foi muito longe. É por isso que tem um bando de desviado na igreja, pastor. Chega, recebe Jesus aqui, 2 semanas depois já esqueceu de Jesus. Por quê? Porque se limpou das coisas ruins, mas não se encheu de coisa boa. E a palavra do Senhor diz: enchei-vos do Espírito Santo. Colossenses 3,16 diz: a minha palavra habite abundantemente dentro de vós. Casa vazia é não ir muito longe. É tudo que o inimigo quer. Ele quer te passar uma sensação de que você está indo bem. Ele está querendo dizer: olha, você se batizou, tudo bem, está ali, você está salvo. Mas sabe o que deixa ele desesperado? Quando você quer ir longe demais, que ele não pode mais te alcançar. Quando você começa a dar prejuízo para ele, o que deixa ele mais desesperado numa batalha espiritual é quando você vem como Moisés e se apresenta diante dele e diz assim: em nome de Jesus, liberta esse cativo agora, solta! Ele fica apavorado, mas tem que desejar ir longe. Jerônimo Savonarola, o precursor da reforma, veio antes de Martinho Lutero. Ele pregava contra o pecado, não era nas praças públicas, ele pregava contra o pecado da sua própria igreja. Ele falava cheio do Espírito Santo de Deus. O que aconteceu com aquele homem? De tanto ele pregar, as pessoas que ouviram ele começaram a jogar a revistinha fora, da Globo, de Tim, de não sei o que, não sei nem o nome da revista. Foi se livrando de tudo e começaram a ler os sermões daquele homem. Começou a ler os sermões daquele homem. Sabe o que eles fizeram? Pegaram uma pilha. O avivamento do Espírito Santo veio tão grande naquela vida, porque ele pregou para o povo ir longe demais. E ele foi juntando, juntou uma pilha de mais ou menos 20 metros, cheios de livros satânicos, obscenos, literatura que não presta, literatura mundana, máscaras carnavalescas, tudo aquilo que servia a Satanás. Tacou fogo numa pilha de 20 metros em praça pública. E Satanás está dizendo: ei, não vá muito longe. É porque ele não quer que isso aconteça na nossa geração. Quando é que a gente vai ver um evento desse de novo?
Martim Lutero, todo mundo conhece a história, veio logo depois dele. Quando ele começou a estudar, quando ele começou a aprender, você conhece, se você estudar a biografia dele, você vai ver, ele era um homem que se cobrava demais. É isso, pastor? Ele se cobrava demais. Era quase como se fosse Jó, pastor Juan. Perdoa se por acaso pecou, tem misericórdia. Era um homem precavido. É nessa hora que Satanás diz: não, você está se consagrando demais. Ei, segura aí, não é para tanto também não, vamos pegar mais leve. Deus não é tão exigente assim na santificação, não. Se solta um pouquinho, mas ele começou e continuou. É como se ele ouvisse: ei, não vai muito longe, Lutero. Lutero foi e começou a estudar. Ele estudou a palavra, ele se formou em doutor em filosofia. Ele queria pregar o evangelho, porque ele aprendeu que a salvação não era pelas indulgências, mas sim pela graça somos justificados. Aquele homem foi longe demais. Ele pegou 95 teses contra aquilo que não era de Deus e pregou e falou: eu desafio em praça pública, quem vai vir aqui dizer que não é Jesus que salva, que não é Ele que perdoa? Eu quero saber quem vem aqui. Satanás está dizendo: não vá longe demais. Se ele não fosse longe demais, talvez hoje os alemães não tivessem a Bíblia escrita. Aquele homem começou a ir longe. Ele aprendeu o hebraico, ele aprendeu o grego, ele traduziu toda a Bíblia para a sua língua. Não satisfeito, aquele homem começou a pregar contra as coisas que estavam erradas e foi chamado pelo Papa e disse para ele: retrata, ou vai ser excomunhão. E na verdade queriam matar ele. E quando ele vai naquela caminhada, para ele pregar o evangelho, ele já tinha que ser, não é como hoje, que Deus te dá a oportunidade de você pegar o microfone e ler um versículo. Na época dele, para pregar, você tinha que ser doutor em teologia, senão não tinha oportunidade para pregar. Ele se formou em doutor em teologia. Aquele homem tinha que se retratar para o Papa, numa das grandes reuniões, onde tinha o delegado do Papa, onde tinha duque, onde tinha sacerdotes, só gente imponente. E a última palavra para ele foi o seguinte: ou você retrata, ou você não volta daqui. Você lembra o que aconteceu com Savonarola? E com outros mais da época dele? Ele estava trancado na cela, foi condenado como herege. Um dia para pensar o que você pensaria. Ainda dava tempo de voltar atrás. E a hora que Satanás fala assim: ó, tá indo longe demais, hein? Chega, segura aí. Ei, calamandaraço. Quantas vezes Satanás não faz isso quando você bota na cabeça que você vai pregar, vai ganhar o pai, vai ganhar a mãe, vai ganhar a tia, vai ganhar o avô, vai ganhar o vizinho, vai ganhar o mundo para Jesus. Ele: ei, calma, segura aí, não vá longe demais, calma. Tá bom aqui, já ganhou o papai e mamãe, já ganhou o vizinho, tá bom demais. É tudo que ele quer, meu querido. E parece que ele ouviu isso de um capitão que falou para ele: olha, se prepara, meu querido, o que você vai enfrentar ali é melhor você retratar. Ele falou: não posso retratar. A justificação vem pela fé, não por obras, não por indulgência. Ninguém pode pagar pelos seus pecados e pela sua salvação, só o sangue do Cordeiro. Então tá bom. Se apresentou e ele disse que não poderia voltar atrás. Ele disse: se vocês, os papas, conseguirem me provar na Bíblia, na palavra, que eu estou errado, eu vou me retratar. Agora, se a doutrina de vocês, eu não posso me retratar. Não posso, porque os homens sempre voltam, mudam de palavra. Mas a palavra de Deus não, a palavra é eterna. Eu fico com a palavra. Aquele homem falou: você vai morrer. Ele falou: meu querido, ainda que me dessem 1000 cabeças, teriam que decapitar todas elas antes de eu negar a minha fé. Esse homem foi longe demais. Jonathan Edwards, um homem que pregou a mensagem: pecadores na mão de um Deus irado. Há 200 anos, até hoje, eu comprei esse livro para ler esse sermão.
pecadores na mão de um Deus irado. Foi um homem que foi longe demais. Aos 7 anos ele orava 5 vezes por dia. Ele ia para o meio do mato para buscar a presença de Deus, sem hora para voltar, sem rumo. Quando ele pega o microfone para pregar, de 5 pregadores ele foi escolhido para pregar. Não uma pregação empolgada como a minha, mas com uma voz monótona, mas cheio do Espírito Santo de Deus. Aquele homem estava consagrado. E ele começa a pregar dizendo: ao tempo em que resvalar os pés de vocês, vocês vão cair. Deus não tem pacto com você que está brincando com a verdade. Deus não tem pacto com você que está brincando com a salvação. Deus não tem pacto com você que não quer ir longe demais. A história conta. Leia o livro depois e ouça a mensagem. Parece que no chão que você está pisando aí, parece que Deus abriu o mundo espiritual e o chão parecia o inferno. As pessoas pareciam, dentro da igreja, pastor Juan, parecia que estavam caindo no inferno. E elas se penduravam em cima da parede, ficavam em cima dos bancos, com medo de cair, batendo no peito e dizendo: "Ser propício a mim, pecador, Senhor, tem misericórdia." Era uma igreja leviana, não queria nada com Deus. Porque aquele homem foi longe demais. É tudo que Satanás não quer na tua vida, querido. Ele não quer que você vá longe demais, porque só assim você vai abrir os olhos daquele que ele tem cegado. Só assim você vai se compadecer daqueles que estão enfermos nos hospitais. Só assim você vai se compadecer daqueles que estão presos. Só assim você vai se compadecer daquele que está gastando todo o seu dinheiro na droga, na prostituição e na bebida. É por isso que ele ainda grita: "Ei, pode ir, mas não vá longe demais. Tá bom ir para a igreja de manhã e à noite. Ok, parabéns, chega. Não vá tão longe. Não precisa se sacrificar tanto. Não precisa se doar tanto." Aí vai contra o que John Wesley fez, que era um homem que tinha um lugarzinho seu de orar, que era de madeira e que fazia até um buraco de tanto que ele botava o joelho para orar. Para o exército ir para a guerra, consultava ele e falava assim: "Ei, vai orando aí." Foi um homem que foi longe demais. Quando você vai longe demais, meu querido, quando você decide buscar o Espírito Santo de Deus, quando você decide se humilhar, quando você decide se consagrar, quando você decide buscar o Senhor, quando você decide abandonar as coisas dessa vida, dizendo: "Não se embarace com as coisas dessa vida", quando você ouve a palavra de Jesus dizendo: "Aquele que não deixar pai, mãe, filho, por amor de mim, não é digno de mim. Aquele que não aborreceu o pai e a mãe não é digno de mim." Quando você não ouve de Jesus: "Vem, segue-me", como aquele rico jovem que foi embora porque tinha muita riqueza e achava que o que Deus tinha não era nada. Você está acatando a mensagem do diabo. Não está indo longe. Você está exatamente onde ele quer. Liberto, mas está vazio. Porque eu não conheço na história um homem cheio do Espírito Santo que não quer ganhar almas. Eu não conheço um homem cheio do Espírito Santo que não chora porque o filho não se converte. Eu não conheço um homem que é cheio do Espírito Santo que não bate no peito e: "Deus, me dá esse bairro, me dá esse povo para eu salvar." Eu não conheço, pastor Nilton, eu não conheço. Homem cheio do Espírito Santo se joga no chão. Homem cheio do Espírito Santo faz igual Abraão e vai barganhando com Deus. "Deus, se tiver 50, não mata, não mata. Se tiver 40, não mata, não mata. Se tiver 30, eu posso estar indo longe demais, mas se tiver 20, se tiver 10, ele lutou até o final. Não desiste, meu querido."
sei a luta que eu estou travando para pregar isso aqui, meu querido. Tudo que Satanás não queria que você ouvisse, porque às vezes quando o povo de Deus não ouve a mensagem dele, ele manda o inimigo entregar a mensagem. E o inimigo está dizendo: não vá longe demais. Mas Jesus está dizendo: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Em meu nome curarão os enfermos, em meu nome expulsarão os demônios, falarão em novas línguas, pisarão em serpentes e escorpiões. Se beber alguma coisa mortífera, nenhum mal lhe causará. O Espírito Santo de Deus soprou no meu ouvido. É minha comunhão com Deus. Não julgue. Ele colocou no meu coração: você sabia, os demônios estão voltando. Ele está procurando casa vazia. Ele está procurando casa vazia. Mas agora é para acabar de vez. É para trazer 7 piores e acabar com a tua vida. Ele não brinca. Ele é covarde. Ele queria nem que você nascesse. Ele não queria que você crescesse. O maior medo dele é você chegar como Moisés e olhar na cara dele dizendo: liberta o povo de Deus agora em nome de Jesus. Solte esse bêbado agora em nome de Jesus. Espírito da bebedeira, vai embora, sai. É o maior medo dele. Chegar espírito de prostituição em nome de Jesus, sai. Espírito de enfermidade em nome de Jesus, sai. Esse é o medo dele. Mas para isso você vai ter que querer ir longe. Charles Finney era um homem tão cheio do Espírito Santo, tão cheio, que a história da biografia dele conta que uma vez ele entrou numa fábrica de tecido. Todo mundo estava trabalhando, somente ele caminhando por aquela fábrica. Ele começou a ouvir o barulho das máquinas parando. E os trabalhadores das máquinas começaram a se jogar no chão. E começaram a bater no peito dizendo: perdoa meu pecado, se propício a mim, pecador. Eu quero Deus, eu quero Deus. E uma a uma a máquina foi parando, as máquinas foram parando. As máquinas foram parando. E ele ouvia barulho de choro, barulho de pranto, de gente contrita. O avivamento foi tomado daquele lugar. E aquele homem não pronunciou uma palavra. Ele só caminhava naquele lugar. Assim como a sombra de Pedro curava. Assim como Jesus falava com o discípulo, ele falava: por acaso não ardia o meu coração enquanto ele falava? É isso que Deus tem para você. Não aceite menos. Se ele encontrar pelo menos um que está acreditando no que está sendo pregado aqui, ele já vai ficar apavorado, meu querido. Porque ele só precisou de um para ficar desesperado. E esse um libertou mais de 3 milhões de almas. Quero deixar o Espírito Santo operar na tua vida, querido. Dá lugar. Dá lugar. Dá lugar. Ih, calma. Aonde estão os profetas da minha geração?
Onde estão os profetas, as profetisas, aqueles que teriam visões, aqueles que teriam sonhos, aqueles que revelam o profundo e o escondido em nome do Senhor, que ainda profetizam sobre o exército de vales de ossos secos? Cadê eles? Cadê? Será que a igreja parou no meio do caminho? Será que tá bom só ir ali e voltar, pastor Juan? Eu não sei. Você não acha que o pastor Juan não ouviu essa mensagem? Não vai muito longe, pastor Juan. O que você vai fazer lá em Santa Cruz, naquele lugar que você nem conhece? Não vá longe. Hoje eu dou escola bíblica dominical de 2 em 10 meses, batizando no mínimo 10 pessoas, para a glória do Senhor Jesus Cristo. E o homem que decidiu ir longe demais. Essa é a tua noite.